Boa noite. O Senado agora está começando. Os líderes do Senado já admitem a produção em ano eleitoral vai ser reduzida. As votações devem acontecer de março a junho e só devem ser retomadas em novembro. Preocupado com isso, o presidente do Senado quer uma pauta prioritária para o país e busca consenso entre os partidos. Nessa reunião com o presidente Renan Calheiros, os líderes dos partidos tentaram traçar as linhas de um acordo que permita o exame de propostas polêmicas, como a volta da CPMF, a reforma da Previdência e o projeto do senador José Serra, que libera a Petrobras da função de operadora única do pré-sal. O que ficou acertado depois da reunião é que os 6 blocos apresentariam seus projetos prioritários para votação. O governo também deve ser escutado. E quem define a pauta é o presidente Renan Calheiros. Se o acordo for realmente celebrado, a oposição se compromete a não obstruir a votação. A promessa é dos tucanos, que foram os primeiros a apresentar ao presidente do Senado sua lista de prioridades. O PSDB apresentou 8 propostas. Os destaques são o projeto do senador José Serra sobre a Petrobras, a PEC que restringe a quantidade de cargos em comissão no serviço público e o projeto de resolução do Senado que estabelece um limite global para a dívida da União. Apesar do acordo entre os partidos já estar em marcha, ainda existem dificuldades a serem vencidas. O PSDB cobra do governo que os partidos da base apoiem as propostas menos populares, como a reforma da Previdência. Não há alteração de 1 milímetro sequer na posição do PSDB. Nós continuaremos a combater com todo vigor esse governo que levou o Brasil à mais grave crise, repito, econômica e social da nossa história contemporânea. Continuaremos apoiando a fundo as investigações da Operação Lava Jato e discutiremos, sim, as propostas que venham do governo, e essa é a questão central, desde que venham com apoio do PT e da base do governo. O presidente do Senado quer buscar consenso, mas ainda tem muita coisa a ser vencida. O PT já disse, não vê a pauta tucana com bons olhos e quer votar projetos mais populares. Essa pauta do jeito que está para a gente é uma pauta muito ruim hoje. É uma pauta que você tem pré-sal, que nós discordamos, que você tem o PL 555, de lei de responsabilidade das estatais, que hoje obriga toda empresa pública a virar sociedade anônima, para nós é um prejuízo. Estou falando isso porque a gente acha que essa pauta do Senado tem que estar mais equilibrada. E o presidente do Senado disse que vai aceitar as contribuições dos blocos parlamentares para fechar até a próxima semana a pauta do semestre. Renan Calheiros foi ouvir a presidente Dilma. Otimista, acha que é possível convencer o governo a apoiar projetos da oposição, como o que retira a Petrobras da função de operadora única do pré-sal. Eu acho que a presidente vai concordar. Não é uma mudança no marco regulatório, é uma mudança na obrigatoriedade da Petrobras de participar de todos os investimentos do pré-sal. O plenário começou a votar nesta terça-feira uma proposta de emenda à Constituição que, se chegar a ser promulgada, vai modificar as relações entre estados, municípios, a União e o Poder Legislativo. A repórter Mariana Capello tem as informações sobre a PEC 128 de 2015. Boa noite, Mariana. Boa noite, Hermes. Pois é, o texto original dessa emenda à Constituição impedia que a União criasse novos gastos para estados e municípios sem indicar de onde viria o dinheiro. A emenda do senador Eunício Oliveira inclui a própria União nessa regra, ou seja, o Congresso fica proibido de gerar novas despesas sem previsão orçamentária. Isso tudo foi votado nesta terça-feira em primeiro turno. Nesta quarta-feira, os senadores devem votar em segundo turno a proposta, mais 2 emendas apresentadas em plenário. A primeira emenda é do senador Ricardo Ferraço e ela impede a redução do repasse da União a estados e municípios. A segunda emenda é do senador Cristóvão Buarque e ela pretende preservar o piso salarial do professor. É isso. Boa noite, Hermes. Obrigado, Mariana.
O plenário também aprovou 2 indicações de autoridades feitas pela Presidência da República. O procurador Rogério José Bento Soares do Nascimento foi confirmado como integrante do Conselho Nacional de Justiça e o servidor público de carreira, Eric Moura de Medeiros, será um dos diretores do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. O senador Antônio Carlos Valadares comunicou hoje, durante discurso em plenário, que é o novo líder do PSB no Senado. O parlamentar assume no lugar da senadora Lídice da Mata. Já o senador José Agripino, do DEM do Rio Grande do Norte, foi indicado líder do bloco da oposição nesta terça-feira. Uma mudança na distribuição do salário educação foi aprovada na Comissão de Educação. O salário educação é uma contribuição social paga por empresas públicas e privadas vinculadas ao regime geral da Previdência Social. A alíquota é de 2,5% sobre a folha de pagamento e a estimativa de arrecadação para 2015 era de 12 bilhões de reais. Na hora de distribuir os recursos do salário educação, a arrecadação dos estados é levada em conta e o valor repassado para as secretarias de educação varia muito. Por exemplo, a rede pública de educação básica do Distrito Federal recebe por aluno R$ 698 por ano, enquanto no Maranhão o valor repassado é de R$ 59. O projeto aprovado na Comissão de Educação prevê que estados e municípios recebam proporcionalmente ao número de matrículas e que o valor repassado por aluno seja o mesmo em todo o país. O que nós queremos é olhar para o estudante, né? Independente de qual estado, qual município em que ele nasceu. Nós queremos olhar para o estudante como um todo. Nós queremos, portanto, que esses recursos, né, que a população que paga, tenham uma repartição mais justa. O projeto prevê que a mudança seja gradual, em 4 anos. Estados mais ricos perdem recursos com a proposta, que ainda será avaliada na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu tenho certeza que os estados mais ricos vão entender que esses recursos que são importantes para a educação básica no Brasil, eles precisam ser redistribuídos de uma forma mais justa. A Comissão de Educação aprovou ainda o projeto que prevê a oferta gratuita de teste vocacional a partir do último ano do ensino fundamental. Orienta o jovem, quando ele está completamente perdido, em que direção ele vai encaminhar a sua vida profissional. A serem assistidas estes jovens durante este período com uma orientação profissional adequada, com certeza vai contribuir enormemente para que nós tenhamos mais gente satisfeita com as escolhas vocacionais que fazem. Regras para a comercialização de anorexígenos, remédios empregados no combate à obesidade mórbida, e estratégias para o combate ao Zika vírus, temas que dominaram a primeira reunião do ano da Comissão de Meio Ambiente. Os senadores decidiram propor uma sessão temática do plenário do Senado para discutir com especialistas as estratégias que devem ser adotadas para conter a epidemia de Zika vírus. A proposta inicial era de que a própria comissão realizasse uma audiência pública para discutir o assunto. Isso é um problema de saúde pública. Nós estamos colocando em risco o turismo brasileiro, a credibilidade nacional, a vida de milhares de pessoas. Os parlamentares aprovaram ainda um projeto que autoriza a produção, a comercialização e o consumo de anorexígenos sob prescrição médica. Mas a rejeição pelo relator de uma emenda apresentada ao projeto provocou debates. O Brasil vive um movimento para diminuir a automedicação, que é grave, é um dos principais fatores de intoxicação, de internação por intoxicação. E a gente aprovar um projeto desse, além de ser deseducativo, na minha opinião, seria uma grande responsabilidade do parlamento brasileiro para com a saúde pública. Se nós aprovarmos o projeto sem a emenda, isso significa que a Anvisa não terá controle sobre a comercialização desses produtos. Como é que a Anvisa vai controlar a prescrição médica? O produto já está sendo usado, como ele falou, há mais de 50 anos aí, a anfetamina, todos os seus derivados, não tem porquê. Qualquer medicamento, os barbitúricos, os antidepressivos, os benzodiazepínicos, são controlados e registrados dentro de parâmetros que são estabelecidos, não pela Anvisa, pelas agências de cada país em relação
a essa questão. Em 2014, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a comercialização dos anorexígenos, remédios empregados no combate à obesidade mórbida. A proibição gerou debates e acabou sendo derrubada por um decreto legislativo do Senado. Em seguida, a Anvisa baixou uma nova resolução com regras mais rígidas. CCA, o direito do médico utilizar a medicação e do paciente aceitar a medicação e dizer que no Brasil agora, para controlar a obesidade só com a cirurgia bariátrica tem várias complicações. As receitas serão receitas dadas pelos médicos e elas ficarão retidas nas farmácias que forem comercializados esses medicamentos. Eu não achava necessário, porque isso já acontece no Brasil inteiro. Ninguém pode comprar um antibiótico sem receita, um anti-inflamatório sem receita, muito menos uma medicação para utilização e perda de peso da obesidade. As regras para captar e distribuir água mineral e para as águas termais foram tema de audiência pública na subcomissão de acompanhamento do setor de mineração. Os senadores ouviram as reivindicações dos empresários do setor: menos impostos e legislação mais simples. O Brasil é um país rico em água, para lazer, para fins terapêuticos ou consumo. Somos o quarto maior consumidor de água mineral do mundo, 90 litros por pessoa por ano, o que é considerado pouco por empresários do setor, que reclamam do excesso de impostos. Eles afirmam que numa simples garrafinha, 42% do preço são tributos. Nós hoje pagamos mais tributos do que as bebidas adocicadas e as bebidas carbonatadas, né? Com açúcar, com refrigerante, que os chamados néctares, sucos naturais. Não pode água mineral pagar mais impostos que isso. E nem igual, tem que pagar menos. Empresários da indústria de água mineral participaram de audiência pública na subcomissão de mineração. Para eles, outro problema fundamental é a falta de uma definição clara do que é a água: minério, alimento ou remédio. Tudo isso e não é nada disso. Na opinião dos participantes da audiência, a definição ampla leva a um excesso de legislação e de órgãos controladores. Na aplicação das normas de águas minerais, é necessário observar, entre outras normas, o Código de Águas Minerais, o Decreto-Lei 7.841, de 1945, ou seja, ela tem uma legislação própria para a água mineral, o Código de Mineração, que é o fruto da discussão aqui, as resoluções da diretoria colegiada, RDC e das portarias da Anvisa e do Ministério da Saúde referentes à água mineral, e resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, CNRH. Se eu fosse falar sobre toda a legislação que afeta a água mineral, a gente ia levar essa tarde inteira e ainda teríamos coisa para falar. As normas acabam levando a exigências difíceis de cumprir. Em Caldas Novas temos mais de 50 quilômetros de rede de água subterrânea. E de água subterrânea. E já foi muito discutido para que essa água seja aérea. Não tem condição, né? Vira e mexe, esbarra num técnico questionando isso. Se todos aqui nessa sala se empenharem em simplificar o modelo econômico, o modelo que faz a legislação e regulação do setor de água mineral, tratando como alimento e dando fôlego ao empresariado, eu tenho certeza que o crescimento será fantástico nos próximos anos. A indústria da água mineral é criticada por ambientalistas. O problema é a garrafa PET. A maioria não é reciclada e milhões de toneladas acabam lotando os lixões e formando verdadeiras ilhas de plástico nos oceanos. A ABINAM faz parte da Política Nacional de Logística Reversa. Nós assinamos o documento com o Ministério do Meio Ambiente. Então, nós estamos no plano de recolher as embalagens. Então, hoje é a realidade. Isso é só ir lá no Ministério do Meio Ambiente, está lá, a ABINAM assinou o termo de responsabilidade de recolher essas embalagens. Então, nós já estamos participando disso. Já começou? Já começou. Essa coleta de informação é exatamente para que a gente possa, com o nosso trabalho, a gente ser mais preciso e simplificar o regulamento para a questão das águas minerais e também as águas termais.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta terça-feira uma proposta que permite o funcionamento de pequenos negócios dentro de residências. O texto segue para o plenário. No Brasil, são quase 9 milhões de micro e pequenas empresas. Elas respondem por 27% do PIB nacional. A maioria enfrenta dificuldades para se manter no negócio. Impostos, salários, aluguéis fazem parte dos custos. O projeto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos poderá facilitar a vida dos pequenos empreendedores. Ela permite que eles usem a própria casa como sede da empresa, desde que para exercer a atividade não seja indispensável a existência de um local próprio. Hoje, legislações de vários estados impedem que as empresas possam funcionar em residências. O caso das grandes empresas de tecnologia, como a própria Apple, que nasceram na garagem da residência do Steve Jobs, né? Então, hoje é a maior empresa do mundo. Então, eu espero que, assim como aconteceu com elas, possam acontecer com microempreendedores aqui no Brasil que transformem a sua microempresa numa média empresa e numa grande empresa. Ficamos por aqui. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.